tudo bem? O assunto da aula de hoje é sobre mobilidade pendular. Já ouviu essa palavra antes? Não se preocupe, o termo pode ser diferente, mas tem tudo a ver com o vai e vem do nosso dia a dia. Meu nome é Ellen e hoje eu vou estar junto com vocês nessa aula para o segundo ciclo da EJA. A aula já vai começar, mas antes, registre a sua presença. É só você apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, beleza? O objetivo de aprendizagem desta aula é reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-se por enriquecê-lo e compartilhá-lo. O eixo temático a ser desenvolvido é cultura e relações étnico-raciais. E o objetivo específico dessa aula é entender o que é mobilidade pendular e como ela está presente em nosso dia a dia. E para isso, vamos assistir um vídeo? Oi pessoal, eu me chamo Natália e hoje eu vou mostrar o meu caminho diário para vocês até o trabalho. Agora são 7h25 e eu preciso chegar no trabalho às 8 horas. É um tempo curtinho, né? Então vamos comigo! Cheguei aqui no terminal, que é a parada, né? E eu dou pra pegar o outro ônibus para ir pro bairro do meu trabalho. Eu gasto em média 45 minutos saindo de casa até o meu trabalho. Então agora eu tô aguardando o ônibus, né? Esse segundo ônibus, que ele sai daqui do terminal às 7h55. Eu cheguei aqui no terminal às 7h45. Então eu sempre aguardo uns minutinhos para ele sair. Bom, cheguei aqui no meu trabalho às 8 horas em ponto. Esse trajeto que eu faço, ele chega bem pontual no meu trabalho. Você prestou atenção nesse vídeo curto que eu acabou de passar? Deve ter reparado que foi o vídeo de trajeto de uma pessoa indo para o trabalho, não é mesmo? Nesse caso, foi o trajeto que a Natália, professora de Geografia, faz para vir trabalhar aqui no Dever em Casa na TV. Mas e você, que está aí do outro lado da tela? Também percorre um caminho para trabalhar todos os dias? Costuma pegar ônibus? Como eu disse lá no início da aula, esse vai e vem tem um nome: mobilidade pendular. Que termo diferente, não é mesmo? Vocês sabem o que é isso? Lembram do vídeo no início da aula? Pois bem, mobilidade pendular é o termo que nós damos para o trajeto que as pessoas fazem para ir trabalhar ou estudar todos os dias e depois retornam para suas casas. Faz parte do nosso cotidiano. Quando uma pessoa trabalha ou estuda em um município diferente do que ela mora, ela está fazendo um deslocamento chamado de mobilidade pendular. Ou seja, mobilidade pendular é esse movimento da casa para o trabalho e no fim do expediente do trabalho para casa. E será por que esse movimento é chamado de pendular? Porque essa palavra pendular vem de pêndulo. Você sabe por que pêndulo? O movimento que um pêndulo faz é o movimento de vai e volta, como um relógio de parede com um pêndulo. Nas grandes cidades, o movimento pendular é muito comum. Os deslocamentos pendulares se caracterizam pela mobilidade da população. Mas como essa mobilidade acontece? Essa mobilidade acontece quando saímos de um município para ir a outro por motivos como estudo ou trabalho. Assim como a professora Natália, que gravou o vídeo, e nós, que saímos de casa, vamos para o trabalho ou escola e depois voltamos no fim do expediente de trabalho para as nossas casas. A maioria das pessoas saem do seu município de moradia para ir a outro trabalhar, ou seja,
Movimento pendular é um termo que significa um percurso cotidiano entre cidades ou aglomerações urbanas. E esse movimento é feito por pessoas que moram em uma cidade e trabalham ou estudam em outra cidade próxima. Aqui no Espírito Santo, nós temos a região metropolitana da Grande Vitória. Ela é composta pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Uma região metropolitana é o conjunto de diferentes municípios próximos e interligados entre si, normalmente construída ao redor de uma metrópole, uma cidade central e mais desenvolvida. No caso do Espírito Santo, Vitória é a metrópole, é a capital do nosso estado. E as demais cidades que ficam ao redor formam a nossa região metropolitana. Mas por que eu vim falar sobre isso dentro de uma aula sobre trajetos do dia a dia? Porque são nesses municípios que eu acabei de mencionar que tem o maior número de comércios, serviços e pessoas morando dentro do nosso estado. Inclusive, você sabia que quase metade de toda a população capixaba mora dentro desses 7 municípios? Curioso, não é mesmo? E é muito comum as pessoas transitarem entre esses municípios por causa de trabalho e estudos. Por exemplo, uma pessoa morar em Viana e trabalhar em Vitória. E aí faz esse trajeto todos os dias. A questão da moradia e do local de emprego está totalmente relacionado com a mobilidade pendular, pois muitas vezes as pessoas moram em municípios diferentes de seu local de trabalho. E isso acontece em grande parte porque as pessoas não têm condições financeiras para comprar um imóvel em áreas mais centralizadas, onde se concentram a maioria dos postos de trabalho, serviço e infraestruturas. Aqui na região metropolitana da Grande Vitória, o município que mais concentra postos de emprego é a capital, Vitória, e para onde a maior parte da população dos demais municípios vai trabalhar. Você já reparou que nos horários de pico, tanto pela manhã como tarde, tem engarrafamentos nas vias que ligam os municípios vizinhos à capital? Pois é. Essa concentração de empregos em um município e a maioria das pessoas morando nos municípios vizinhos geram esse deslocamento, a mobilidade pendular. E quando muitas pessoas fazem esse trajeto no mesmo horário, direção, pegando as mesmas vias, gera engarrafamentos. Isso você já deve conhecer, né? Passar horas dentro do carro ou ônibus, presos no trânsito congestionado. De certo modo, os transportes públicos, no caso aqui do Espírito Santo, os ônibus, compensam essa necessidade de deslocamentos, principalmente das pessoas que moram em áreas mais distantes do centro. Porém, o que muitos estudiosos dizem é que essas grandes distâncias percorridas em deslocamentos pendulares geram menor qualidade de vida, por causa do tempo gasto nesses trajetos. Que tal a gente testar os nossos conhecimentos sobre a aula de hoje? Vamos fazer algumas atividades. A primeira é para selecionar se a frase é verdadeira ou falsa. Vamos começar? O movimento pendular, como o próprio nome indica, é um deslocamento de vai e volta, de um lugar para o outro. É um movimento populacional recorrente e diário. Verdadeiro ou falso? Não tá difícil, hein? Vou te dar um tempo para pensar. E aí, o que você respondeu? Se disse que a frase é verdadeira, você acertou. Falamos sobre isso hoje. Segunda frase. O deslocamento de populações urbanas em direção ao campo é caracterizado como mobilidade pendular. Mais uma para você dizer se é verdadeira ou falsa.
Você acertou? Espero que sim! Agora, mais uma atividade para fixar o conteúdo. Essa é para vocês selecionarem a resposta correta. Movimentos pendulares são: A. Movimentos ligados a atividades pastoris. B. Deslocamento de populações urbanas em direção ao campo. C. Troca de imigrantes entre as grandes regiões. Ou D. Movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. Tempo para você pensar e responder. Você escolheu qual letra? Se escolheu a letra D, está corretíssimo. As letras A, B e C também se referem a tipos de movimentos da população, porém não são movimentos pendulares, pois não são de uma cidade para outra a fim de trabalhar ou estudar e no fim do expediente voltar para casa. E agora, vamos ver um vídeo para completar a nossa aula. O planeta Terra sempre teve a natureza como uma importante aliada para a sua evolução. Desde o princípio, os vulcões já emitiam dióxido de carbono e isso gerava um aquecimento sustentável do planeta. O calor gerado por esses gases derreteu o gelo, formando os mares, os rios, a natureza e todos os seus ecossistemas que deram origem à vida na Terra. O planeta evoluiu, até que dessa evolução surgiu o João. João vivia feliz em sua vila, que virou um bairro, que virou uma cidade que não para de crescer. Hoje, ele vive num mundo com 6 bilhões de habitantes, e esse número aumenta cada vez mais. João, assim como todo mundo, precisa de educação, saúde, diversão, trabalho, livros, telefone, geladeira, fogão, carro, televisão, roupas bonitas, sapatos, chocolate, produtos importados, viagens, videogame. Nosso estilo de vida está tornando os recursos naturais do planeta cada vez mais escassos, gerando poluição em excesso. Poluição essa que aquece o planeta mais do que a natureza é capaz de sustentar, afetando o nosso clima. Mas não é só o nosso consumo e capacidade de poluir que levarão o planeta ao caos. Com tantas pessoas vivendo nas cidades, nossa forma de deslocamento também acelera os problemas ambientais, sociais e econômicos. Assim como João, milhões de pessoas no mundo querem comprar um carro. Mais de 1.000 veículos são vendidos por dia em cidades como São Paulo, o que faz com que os governos invistam cada vez mais em infraestrutura para aumentar a circulação dos carros. Afinal de contas, milhares de pessoas adotam o carro como sua principal forma de mobilidade. Calcula-se que com o trânsito, milhares de horas de produção e de consumo são desperdiçadas diariamente. Milhares de litros de combustíveis são queimados em horas paradas. Milhares de pessoas morrem em decorrência da poluição. Isso sem falar no aumento da poluição sonora, de estresse, de problemas de distribuição de mercadoria e maior pressão sobre o transporte público. E mesmo diante de tantos problemas, o número de carros não para de crescer. Afinal, quanto melhor vai a economia, maior é a demanda de mobilidade. E maiores os impactos ambientais, sociais e econômicos. Como desenvolver uma mobilidade mais humana e sustentável nas cidades? Como desenvolver uma mobilidade mais humana e sustentável nas cidades? O que você achou do vídeo? Ajudou a entender mais o conteúdo? Fica uma questão para refletirmos. Você já reparou que as nossas cidades ficam maiores a cada ano que passa? Com mais prédios, casas, carros e pessoas nas ruas? Incrível, né? É o vai e vem de pessoas indo de um lugar para o outro dentro da cidade que causa esses congestionamentos. Para que os congestionamentos não aconteçam, é preciso fazer um bom planejamento antes de tudo, evitando assim que a gente passe horas e horas das nossas vidas sentados em um veículo. Mas você acredita que esse problema tem conserto? É claro, ele tem sim.
E para isso nós precisamos planejar. Mas antes de planejar, nós temos que conhecer quais são os problemas que causam esses engarrafamentos, não é verdade? Um dos problemas que eu vou falar hoje aqui com vocês tem a ver com a mobilidade, com o uso dos automóveis particulares, os veículos das famílias. As ruas ficam cada vez mais ocupadas, pois a cada ano mais pessoas passam a morar na cidade, enchendo as ruas de carros e motos. Para mudar essa realidade, autoridades podem estimular a população a usar ainda mais os transportes coletivos, ônibus ou até mesmo as bicicletas. Na verdade, não existe uma resposta rápida ou uma palavra mágica. É preciso planejar soluções e, principalmente, garantir que esses planos continuem ao longo dos anos, pois não é uma tarefa fácil. O futuro das nossas cidades deve ser prioridade nas decisões políticas, criando um planejamento urbano das cidades que seja comprometido com a melhoria de vida da população. E para que isso aconteça, é muito importante a nossa participação. Seja opinando, discutindo planos, conversando com os nossos representantes, entre outras coisas. Somente com a nossa participação unida por uma cidade com melhor qualidade de vida é que a gente consegue construir um lugar melhor para todos nós. Agora é a hora da nossa revisão. Nossa aula já está quase acabando. Mas antes que isso aconteça, não esqueça de registrar a sua presença pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Hoje aprendemos um termo novo, mobilidade pendular, que é o percurso que fazemos diariamente da casa para o trabalho ou escola e depois retornamos para casa. Vimos que existe uma relação entre o local de moradia e o local de trabalho, e que o percurso entre eles é a mobilidade pendular. E também entendemos que a melhoria no transporte público e no trânsito da cidade gera uma maior qualidade de vida para os cidadãos. E como atividade para casa, eu vou propor algo bem bacana para vocês. Que tal você conversar com seus colegas e fazer um esquema, pontuando problemas que você vê no seu deslocamento para o trabalho ou escola e possíveis soluções para eles? Qual município você mora? E qual município você trabalha ou estuda? Quais problemas você enfrenta na sua ida e volta diária? Quais possíveis soluções você sugeriria para melhorar esse trajeto? Discuta com seus colegas de sala e também professor ou professora. Tenho certeza que a troca será enriquecedora. Você pode fazer desenhos, palavras-chave, frases, o que achar melhor. Aqui nessa folha eu fiz um esquema do meu trajeto para o trabalho. Veja comigo. Aqui está uma foto da folha que eu acabei de mostrar para vocês. E aí eu fiz palavras mescladas com figuras. Aqui eu coloquei que moro no município de Vila Velha e vou todos os dias para o município de Cariacica para a Secretaria Municipal de Educação. Eu gasto em média 45 minutos para vir trabalhar. E eu uso ônibus como meu meio de transporte. E aí, como problemas que eu vejo todos os dias no meu trajeto, eu pontuei os engarrafamentos, ônibus lotados e ruas danificadas. E aí, possíveis soluções para esses problemas eu coloquei incentivar o uso de transporte coletivo, construir mais ciclovias, reformar ruas e aumentar o número de ônibus circulando. E aí, o que você vai colocar no seu esquema? Faça também, hein? E nos envie uma foto da sua atividade pelo WhatsApp 27 99 661 0143. É muito legal receber as atividades de vocês. Aqui está o QR Code com todas as nossas redes sociais. Acesse e nos siga. Nós estamos no Instagram, Facebook, pelo @Dever em Casa na TV. E você também nos encontra pelo site www.tvdeverencasa.com.br, onde há um banco de aulas para você assistir às aulas quando quiser. Em todas as nossas redes há conteúdos exclusivos, novidades na programação e muito mais. Acompanhe a gente por lá também. A nossa aula está chegando ao fim. Eu amei estar com vocês nesse encontro que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Eu vou ficando por aqui, sempre te lembrando que mesmo distantes, estamos juntos.
Tchau, até a próxima aula!